Continuamos uma vez mais o nosso estudo do Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila. No último encontro, falamos acerca da oração, como é fundamental para adentrar o castelo a vida de oração. Santa Teresa, inclusive, dedica 2 a 3 parágrafos nas primeiras moradas, no primeiro capítulo, para falar da importância da vida de oração para aqueles que querem avançar no castelo interior. E ela mesma coloca como o título das primeiras moradas: a porta do castelo é a oração. Então é fundamental que no nosso caminho espiritual a gente se dedique à oração, mas fazendo uma oração que seja uma reflexão, meditação. Nós não estamos falando da oração de meditação, estamos ainda falando da oração vocal, que é o primeiro nível, o primeiro grau da vida de oração. Existem outros níveis e outros graus, evidentemente, mas ainda estamos falando dos primeiros passos que são necessários para começar a fomentar a vida espiritual. Então, tendo presente que você precisa se dedicar à vida de oração para adentrar o castelo, para abrir esta porta e entrar na intimidade de si, no autoconhecimento, que nós vamos ver o quanto Santa Teresa usa esta palavra, como é necessário ter autoconhecimento. Porque justamente a oração tem essa finalidade, a finalidade de levar ao autoconhecimento, que você possa se conhecer melhor, que você possa se possuir melhor. Vamos hoje aproveitar para falar de alguns pontos fundamentais para que você possa ficar nessa primeira morada. É necessária a oração? Sim, é necessário e fundamental que você tenha essa vida de oração, essa união com Deus através da sua oração vocal. Mas existem outras coisas fundamentais para que você possa manter dentro desta primeira morada. E a maior parte dos cristãos, sobretudo nos nossos tempos, acabam não tendo o devido cuidado com isso que nós vamos tratar aqui. Então, Santa Teresa, o Frei Maria Eugênio, comentando as primeiras moradas, e eu gostaria de aproveitar desta obra do Frei Maria Eugênio, Quero Ver a Deus, onde ele comenta sobre as primeiras moradas, ele faz uma descrição de que estado a alma precisa estar para permanecer na primeira morada. Então nós estamos falando das primeiras moradas, o que é necessário fazer para manter-se nas primeiras moradas. Então nós vamos falar um pouco sobre isto. Como manter-se nas primeiras moradas. Nós vamos falar de outros desafios ainda que existem nas primeiras moradas. Há muita coisa para ser discorrido a respeito das primeiras moradas. Mas eu quero que você talvez, depois de entender bem a aula passada sobre a oração, que você possa fixar isto de que vamos tratar nesse encontro, para que você se mantenha na primeira morada. Mesmo que ainda nessas primeiras moradas, nós vamos ter que enfrentar muitos desafios. E nós vamos falar desses desafios adiante. Mas que você consiga, você anote isto, anote, e possa fazer o tremendo esforço para ali manter-se nestas primeiras moradas. Vamos lá. Então diz o Frei Maria Eugênio, primeiro, as almas precisam manter-se em estado de graça. Isto é, você precisa estar em estado de graça, porque estando em estado de graça, você está em amizade com Deus. Como fazer para estar em estado de graça? Talvez essa pergunta que você pode me fazer. Para estar em estado de graça, você precisa estar em amizade com Deus, não tendo cometido nenhum pecado contra os 10 mandamentos da lei de Deus ou os 5 mandamentos da igreja. Por quê? Porque os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, são todos de matéria grave.
Se você está consciente e fez isso de maneira deliberada, você os cometeu, portanto, você está em pecado grave. Portanto, você está fora da graça. Então, você olha para os 10 mandamentos, faça um exame de consciência e olhe para os 5 mandamentos da igreja. Faça um exame de consciência e verifique. Se você cometeu pecados, seja de qual ordem, dentro dos 10 mandamentos ou dos 5 mandamentos da igreja, procure o sacerdote para se confessar. Confesse esses pecados em número e gênero, acuse-os diante do sacerdote, receba a absolvição e recomece o caminho espiritual. Diz Santa Teresa: para falar dos que estão em pecado mortal, dizíamos que são pessoas que estão em mau odor nas suas águas. Assim, embora Deus nos livre, isso não passa de comparação, pois se trata do mesmo caso daqueles. Ela está fazendo um comentário, né? Uma alma em estado de pecado mortal, Santa Teresa diz que é como um corpo em decomposição. Se você está em pecado grave, você está se decompondo. Você precisa ser regenerado pela graça, né? E a graça vai regenerar e vai lhe dar vida nova. Então, diz o Frei Maria Eugênio, só pode entrar no castelo em estado de graça, porque apenas a graça permite estabelecer com Deus uma relação de amizade, que é a oração e a vida espiritual. Então não tem como você estar dentro do castelo, você está tendo vida de oração, se você está em pecado grave. Não tem. Você pode até manter sua vida de oração, mas aquilo não vai ser um organismo, é um corpo em decomposição. Você está entrando em um processo de putrefação, de decomposição. Então, é preciso restabelecer esse organismo com a vida da graça. Ok. Se você tiver dúvida em relação aos 10 mandamentos, aqui no canal Padre Rogério nós temos a catequese com o pároco, nós fizemos aulas sobre os 10 mandamentos, tratamos sobre cada um deles. Então, aprofunde, conheça melhor sobre os 10 mandamentos. Isso certamente vai lhe fazer conhecer a vastidão de cada um dos mandamentos, não de maneira meramente superficial, mas que você possa aprofundar seriamente e ver como nós somos limitados, como nós somos frágeis e como nós facilmente ofendemos a Deus com os nossos pecados. Segundo, Frei Maria Eugênio diz, esta graça, esse estado de graça que nós conseguimos manter com o sacramento da reconciliação, ele possui uma certa vida dentro de nós, mas às vezes esta vida é muito anêmica, ou seja, você tem vida, porque você não está em decomposição, porque você tem a vida da graça, mas essa vida não é forte. As almas chegam animadas, cheias de boa intenção. Embora estejam muito envolvidas no mundo, elas têm bons desejos. Então essas pessoas estão em estado de graça, querem ter uma relação com Deus, mas ainda estão muito envolvidas com o mundo. As coisas do mundo, as seduções, os prazeres do mundo, ainda tomam e roubam o coração dessa pessoa. Diz o Frei Maria Eugênio, boa intenção e bons desejos, por vezes, se manifestam no recorrer a Deus. Então essa pessoa, ela tem a prática de ir à missa dominical, ela recorre a Deus, mas ainda não é uma vida permeada pela vida de Deus. É uma vida permeada por muita mundanização, por muita paganização. Ela está dentro da igreja, mas ao mesmo tempo está com o coração em tantos lugares, com o coração dividido, com muitas seduções, com muitos prazeres. Diz agora Santa Teresa, essas pessoas se recomendam a Deus, refletem às vezes quem são, ainda que de forma não muito profunda. No espaço de um mês, elas rezam um dia ou outro, às vezes estão distraídas com 1000 coisas e os pensamentos estão agitados, né? Quantas pessoas estão assim, né? Às vezes elas se recomendam a Deus,
vão à missa, reza o terço, um dia reza com mais compenetração, outro dia com menos, outro dia já não reza, outro dia já tem um movimento a mais dos pensamentos, agitações. Então, aqui que ele fala, o Frei Maria Eugênio, esta vida da graça, ela está muito anêmica. Por quê? Porque a gente não alimenta essa vida. Você não exercita a oração. Você tem práticas de vida de oração. 1 mês, 15 dias, 10 dias, às vezes 2 em 2 dias, depois para, volta, recomeça. Vê-se que a sua vida espiritual não é intensa. Então a pessoa não tem uma vida espiritual intensa. Fica reduzida sempre ao mínimo, que lhes permite não morrer, ou seja, não cair em pecado mortal. Ela está ali, mas ela não evolui, mas também não tem grandes retrocessos. Ela mantém o estado de graça, vai lá, confessa, mas não cresce mais. Na verdade, não diz Santo Afonso Maria de Ligório que o mínimo vital da caridade para não sucumbir de inanição é fazer pelo menos um ato por mês? Nessas primeiras moradas, a vida sobrenatural gravita sempre ao redor do mínimo. Então vejam, a pessoa já não comete mais pecados mortais, tem uma prática de oração, mas o que ela faz? Ela sempre faz o mínimo para Deus. E muitas vezes, fazendo o mínimo, ela acredita que Deus está em dívida para com ela. Eu fiz isso, eu não estou em pecado mortal, e Deus está devendo para mim. Então, é a pessoa que vive e se satisfaz com o salário mínimo. É suficiente, o básico. Deus está me dando saúde, me mantendo no meu trabalho, e tá bom, não quero mais nada. Então, muitas pessoas se satisfazem com isso. E aqui, muitos acabam se instalando nas primeiras moradas. O que já é bom, numa sociedade como nós estamos, onde as pessoas, com toda sinceridade, vivem num abismo do pecado mortal, que as pessoas já busquem, pelo menos, viver em estado de graça, com uma anemia tremenda, já é uma coisa relevante. Mas ao longo da história da igreja não foi assim. Nós vemos o quanto os santos não estavam satisfeitos em fazer o mínimo para Deus, mas queriam fazer o máximo. Então, olhando para a nossa sociedade atual, é claro que a gente percebe que talvez o fato de estar em estado de graça, ter uma vida de oração e praticar uma vida espiritual, isso já pareça, aos olhos do mundo, muita coisa. Parece que você já é um santo, quando na verdade você está fazendo o básico, aquilo que todo cristão precisa fazer. O mínimo que você precisa fazer é manter-se em estado de graça. Então, se você está com sede de pecado grave, vá ao confessionário, renove a sua vida sacramental com o sacramento da reconciliação e volte à amizade com Deus. Então, para que a sua vida espiritual seja intensa, porque por enquanto você está talvez numa vida espiritual anêmica. Terceiro, o que impede que o fermento da vida cristã se desenvolva nelas? Então, o que faz com que a pessoa fique na anemia? Diz Santa Teresa, respondendo: são pessoas muito absorvidas pelo mundo, engolfadas nos contentamentos e desvanecidas com as honras e as pretensões. Pessoas que ficam fechadas nesse mundo buscando honras. Pessoas extremamente apegadas às coisas. O coração acorre, como se diz, para onde está o seu tesouro. Então a pessoa, ela fica em entretenimentos com os bichos e as feras, como diz Santa Teresa, E essas coisas impedem a pessoa de ver o sol nascente. A pessoa não consegue adentrar e ver a beleza do castelo que existe. Então, é claro que lá nas primeiras moradas a gente não consegue ver a beleza do castelo, nós não conseguimos ver a beleza de Deus.
Quando fazemos o mínimo esforço do nosso ser, vemos o apego que existe dentro de nós, as paixões, quanta resistência de perseverar no caminho. Nós experimentamos o nosso lado mal. Nós experimentamos a nossa mazela, nossa fragilidade. E Santa Teresa reanima que um discípulo de Cristo não pode desanimar no caminho. Quem entra no castelo precisa fazer a experiência marcante de querer evoluir, de querer fazer uma experiência com Deus. Então, as dificuldades que existem no caminho, elas fazem parte, mas nós precisamos enfrentar, nós precisamos procurar nos libertar de tudo aquilo que causa certa dependência. É claro que avançando para as vias profundas da alma, muitas vezes esses parasitas, esses bichos, vão entrar conosco e acabam nos atrapalhando no caminho. Mas vejam, é preciso que você faça com que a sua vida de oração vá sendo um processo e um pedido a Deus para que você se desapegue das coisas, para que você aprenda a ir renunciando àquelas coisas às quais você está apegado. Quarto, este mínimo de vida espiritual que a santa sublinha, com uma misericórdia maternal, a custo brilha não basta para iluminar a alma e dar-lhe a impressão da vida. De fato, ela não vê em si a luz de Deus. E Santa Teresa, habituada à luz clara, para que preencha a sua alma, frisa essa deficiência. Então, olha a deficiência do que faz com que aquele mínimo de vida espiritual possa crescer em nós. Notareis que essas primeiras moradas, quase não recebemos nenhuma réstia de luz que sai do palácio onde está o rei. Ou seja, você está lá no castelo, você não vê a sétima morada, você não vê a luz do rei. Você no máximo que tem é uma réstiazinha de luz pequena no fim do túnel. Embora não estejam escuras e negras, como quando a alma está em pecado, estão de alguma maneira obscurecidas e não se consegue ver quem está nelas. Isto não por culpa do aposento, não sei dar-me a entender bem, mas porque entraram com a alma tantas cobras, víboras e animais peçonhentos que não deixam ver a luz. É como se alguém entrasse num lugar com muita claridade e, tendo um cisco nos olhos, quase não pudesse abrir. O aposento está claro, mas a alma não o percebe por causa destas feras que a obrigam a fechar os olhos para não ver senão a elas. Então a alma está aqui numa obscuridade. Você quer abrir para enxergar a luz, mas aqueles bichos, ou seja, aquelas paixões desordenadas, estão como que roubando o seu coração. E isso se dá concretamente na nossa vida. A gente quer evoluir na vida espiritual, a gente vê uma faísca de luz da verdade, da luz de Deus, mas às vezes as paixões, as preocupações tomam tanto o nosso coração que elas nos seduzem e, de certo modo, elas excluem qualquer experiência mística que você fez com Deus. Qualquer ato de fé que você tenha realizado naquele dia. Se depois no dia acontece um fracasso, aquela experiência que você fez com Deus fica obscurecida. Você esquece que Deus tocou a sua alma com a luz sobrenatural e te atraiu, te chamou. Mas, como os bichos peçonhentos, nós convivemos há muito tempo com eles. Essas paixões estão dentro de nós, elas acabam fazendo com que a gente se volte para elas. E nós perdemos toda esta capacidade de aproveitar aquela ocasião para realizarmos mais atos de fé. E pedirmos, Senhor, com a luz sobrenatural da Tua graça, venha infundir na minha alma uma transformação interior. Venha arrancar os bichos peçonhentos que me atrapalham neste caminho de crescimento para a vida com Deus. Quinto, os tropeços das primeiras moradas, criados pelos transtornos das nossas tendências e pela liberdade que lhes é deixada, os demônios encontram na nossa alma um terreno favorável para ações tenebrosas.
Como talvez você tenha tido experiências de pecado com muita frequência desde a sua infância, adolescência, e carregou tudo isso dentro de você, você tem essas tendências que, por um ato livre da sua vontade, você escolheu, mas que o demônio encontra ali a oportunidade de tentar você e de levar você para aquelas quedas da vida passada. Diz Santa Teresa: o demônio deve manter legiões de seus emissários em cada peça, a fim de impedir a passagem das almas de uma para as outras. Não o entendendo a pobre alma, de mil formas ele o faz cair na ilusão. Então, como a alma está ainda inexperiente, ela vê aquela luz, quer buscar a vida da graça, quer avançar nas moradas, tem as suas paixões, tem as suas desordens, mas tem o demônio que conhece as suas fragilidades e que te seduz. E você, iludido, cai naquelas tentações. Aí o que acontece? Diante de um tropeço, você diz: não é para mim. Eu não fui feito para ser santo. A santidade é para todo mundo, menos para mim. E aí você despreza e ignora a revelação divina, na qual São Paulo diz na carta aos Efésios que Deus nos chamou a sermos santos e irrepreensíveis no seu amor. Você ignora o chamado universal da vocação à santidade que é feito para você através da graça do batismo. Você ignora que aquela semente plantada por Deus na sua alma, aquela sementezinha no dia do seu batismo, ela não pode frutificar. Embora você esteja num estado anêmico e você precise fortalecer a sua vida espiritual para você crescer na vida da graça. Nessa altura, a santa indica algumas artimanhas do demônio, que chega até a servir dos bons desejos da alma. Nas moradas superiores, as potências da alma têm força suficiente para lutar. Mas nessas primeiras moradas, o terreno é tão favorável à ação do demônio e tão facilmente são vencidas, embora nutram desejos de não ofender a Deus, que na opinião da santa, elas não podem permanecer nessas regiões sem perigo, entre animais peçonhentos que não a deixarão de morder uma ou outra vez. Podemos adivinhar que esta mordida é pecado, e pecado grave. Então, tenha uma consciência, embora você esteja nas primeiras moradas, primeira, segunda, terceira, não seja presunçoso, de achar que, nossa, já faz muito tempo que eu não caio, de você achar que você não vai cair. Cuidado. Santa Teresa diz, aqui o demônio está montando um exército, uma legião dos seus emissários para mandar para fazer você cair e para você desanimar, e se você tropeçar, você vai desistir. Então, cuidado. Diz o apóstolo Paulo, quem julga estar de pé, cuidado para não cair. Então é preciso ter essa devida atenção com esses pontos que o Frei Maria Eugênio resume para o progresso no castelo interior. Então, se você quer progredir no castelo interior, você precisa procurar observar isto que nós falamos nesta aula de hoje, neste encontro. Se você quiser novamente reassistir esta aula, anotar com bastante paciência, procure observar isto. Este é um grande passo e uma grande descrição para que estas almas que estão nas primeiras moradas façam o esforço de conseguir evoluir. Nós vamos falar do processo de evolução para deixar esta anemia espiritual, para que você consiga manter esse estado de graça, para que você consiga perseverar, para que você saiba enfrentar o demônio, para que você saiba enfrentar suas paixões. Tudo isso nós vamos ainda conversar nestes encontros. Mas procure observar, e anotando isso, quando você for avançando nas vias espirituais, você vai observando como Deus está trabalhando dentro de você, como Deus está fazendo com que a graça se desenvolva dentro de você como um grande organismo espiritual. Deus abençoe você. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.